Oi, tudo bem? Bom dia. Graças a Deus estamos aqui, né, na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo e todos os anjos do céu estão aqui com nós e com vocês também, né? Graças a Deus, né? Então hoje eu vou ler aqui Atos 9, eu vou ler até o aqui o 12. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe, ó Senhor, em visão, né? Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado, né? Ele é chamado Tarso, Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ele estava sem enxergar, né? O Saulo, né? Tornasse a ver, né? E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvir acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que o invocarem o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, esse aqui é Saulo, né, que ficou sem comer, sem beber, ficou cego também, né, sem a visão, né, perdeu, né, e ele era um homem ele perseguia, né, os que criam em Jesus, ele não permitia que falassem o nome de Jesus, né. Então, ele ficou sem comer, sem beber, lá em Damasco, né, quando ele estava lá, né. Então, Ananias ficou assustado, né, porque ele ficou receoso de ir ao encontro, né, que havia recebido informações de que Saulo estaria em Damasco, né. Ele ficou meio receoso assim, né, porque ele perseguia mesmo as pessoas que falassem o nome, o Saulo, né, falasse o nome de Jesus, né. E as pessoas, a relutância de Ananias era compreensível, mas o que ele não sabia é que Saulo não era mais o mesmo. Saulo tinha mudado já, né? Tinha mudado, né? Já não era o mesmo homem, né? E de Deus, pois ainda que vejamos o pior numa pessoa, né? Então ele via Saulo assim como uma pessoa que não cria em Jesus, não queria que falasse o nome de Jesus, né? Mas ainda que nós vejamos o pior em uma pessoa, né? Que não tem jeito, né? Às vezes tem um filho, uma filha, um marido, uma mulher, essa não tem jeito mais, esse não tem jeito, esse não tem jeito. Tem, para Deus tem jeito, pode ficar certo que tem jeito, né? Tem jeito. Se o seu familiar tem tudo para ser um caso perdido, não perca a fé. Nunca perca a fé, né? Mas ajude em oração a encontrar o caminho, né? Do Espírito Santo, né? É só orar, né? Às vezes assim, é o filho, filha, mas os pais também não têm, né? O conhecimento de Deus, né? Então é difícil daí para lidar com essa pessoa, né? Por isso que todos nós temos que aprender, né? O que Deus quer da gente, né? Ele quer que a gente seja calmo, que tenha paciência, que comece a tratar diferente o seu familiar, né? Às vezes o filho chega em casa, o pai fala vagabundo, isso, ou vai acordar de manhã, sai da cama, seu vagabundo, você não presta para nada, vai procurar emprego, né? Não, mas não pode chamar o filho assim, não pode. Tem que ver ele como um filho de Deus, né? E que ele tem tudo ali para aprender coisas boas, né? Mas se nós tratar mal, seu pai, a mãe trata mal, né? Avós, o avô, né? Daí, né? É difícil. Por isso que nós temos que
compreender o que Deus quer de nós, né? Por isso que eu falo, vamos na igreja, porque é lá que vai aprender bem direitinho, né? Então, o caminho do Espírito Santo, né? Ele trabalha no interior para que no momento certo a sua palavra dê frutos. Se você começar a tratar seu filho diferente, né? Sua filha, sua mulher, seu marido, todos, né? Daí vocês vão ver os frutos, vai dar frutos, pode ter certeza, né? Não importa o que ele fez, faz ou foi, não importa se ele foi mal, né? O Espírito Santo restaura a vida e torna uma nova criatura a pessoa. Daí a pessoa vai se tornar uma nova criatura, né? Então, por isso que eu digo, né? Vocês têm que procurar o mais rápido possível. Porque, nossa, o que a gente está vendo aí no mundo, né? É pai matando filhos, filhos matando pai, né? E cada dia tem mais e mais, né? Assim, nessas coisas, né? Então, todas as pessoas ficam preocupadas, né? Assim, até com os filhos em casa, com o marido, né? Não sabe o jeito. Até esse dia eu vi um repórter que eu admiro ele, admiro mesmo ele. Parece que ele é da Band, se não me engano. Empurrando uma outra jornalista, né? Mas um homem assim tão bom, tão carismático, assim, e fez aquele gesto ali, devia estar com algum problema, né? Porque jamais ele iria fazer uma coisa daquela, né? Então, as pessoas estão ficando assim muito nervosas, muito, muito, muito sem razão, né? Por qualquer coisa estão explodindo, né? Então, o caminho certo é Deus, é esse que é o caminho certo. Vão procurar a Deus, porque lá vocês vão aprender como lidar em casa, como lidar com o filho, com a filha, né? Com todos da família, assim, né? Pedir perdão, né? Deus quer que todos nós pedimos perdão, né? De tudo que a gente faz, né? Mas é só indo na igreja e acreditando em Deus, né? Todo-Poderoso, que só Ele pode mudar a vida, né? Como eu vi aqui, né? Segunda Saulo odiava Jesus, né? Odiava. Vocês vão ver a novela que vai começar agora, né? Segunda-feira. Nossa, eu até não vou mais falar de Saulo. Para vocês verem a novela, né? Que vai ser uma maravilha, meu Deus, não percam, mas não percam mesmo, né? Vai começar às 9h30, 9 da noite, né? A novela dele. Não percam nem um capítulo, tá bom? Então é isso que eu tinha que falar hoje, tá bom? Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Tchau, amém.